Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 23 de outubro. Esse final de semana eu estive um pouco por demais correndo. Estava numa conferência de família e, infelizmente, tive dificuldades em gravar hoje. E é justamente sobre essa conferência de família que eu quero falar. Foi uma conferência muito boa, muito gostosa, aprendi muito. Estava falando e fazendo uma série de reflexões para aquela igreja, naquele hotel. E de repente uma cena impactou a minha alma. Como aqueles casais que estavam ali, muitos deles levavam seus filhos, a conferência, os adultos se reuniam num auditório e ali eu fazia as palestras e os filhos ficavam com os cuidadores aos arredores do hotel. E de repente, quando encerrou a palestra, eu vim conversando com o pastor, ficamos num salão e o filho dele, um garotinho de 9 a 10 anos, começou a chutar bola. Ele chutava a bola. De repente, o papai, que é o pastor, conversando comigo, disse: Filho, não fique chutando a bola aí. E ele foi para um outro lado, desceu, e a mãe disse: Meu filho, cuidado com esse lugar para você não cair. E 2 ou 3 vezes ele foi alertado. Ele foi chamado a atenção para que não caísse. E quando nós estávamos no auge da nossa conversa, ele pisou na bola e caiu. E quando ele pisou na bola e caiu, aquilo chamou muito a minha atenção. Porque todos nós nos preocupamos. Mas ele olhou com aquele olhar piedoso, levantando seus braços para o pai, e o pai que conversava comigo deixou tudo e saiu correndo em direção ao seu filho. Ele abraçou aquele menino e em nenhum momento aquele pai disse: Está vendo, eu não falei que você ia cair? Em nenhum momento o pai lançou em rosto. O pai abraçou ele e correu com ele para colocar alguma coisa na cabecinha dele. E isso impactou por demais meu coração. Porque vendo aquele pai, cuidando daquele filho, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: Meu filho, quantas pessoas estão espalhadas por esse Brasil, fora do Brasil, que também por algum motivo, por alguma inadvertência, escorregam e caem na vida. Quantos de nós já não caímos na vida em situações que não deveríamos cair? E muitas vezes nós somos rotulados pela nossa consciência. Muitas vezes nós somos chamados a atenção diuturnamente pela nossa alma que nos acusa. E é interessante que isso me vem à mente o filho pródigo, que queria voltar para casa e o pai esperava ele naquela fazenda, vamos dizer assim. E quando ele voltava, ele dizia: Eu vou voltar para casa e eu quero que meu pai me trate como escravo. E o pai, à medida que ele vai chegando, o pai dá um abraço nele, dá um beijo no rosto. E o pai manda trazer a sandália para os pés, manda trazer uma roupa nova e manda trazer um anel para o dedo. E o pai diz para ele: Filho, você não vai ser meu escravo. Você retorna como filho. Então Deus é um pai como esse pai que correu para pegar o filho. Deus não se regozija, não se alegra quando alguém cai, quando alguém falha. Se você que escuta essa gota, por uma dificuldade na sua vida, você caiu, você escorregou, você errou, eu quero que você saiba que você não deveria ter errado, mas já que errou, Deus não fica lançando em rosto. Deus se abraça, Deus te abraça, Deus se abaixa, pega você e diz: Filho, vai e não peques mais. Esse é o cuidado, esse é o carinho de Deus. Eu quero deixar para a nossa meditação o Salmo 145, versículo 14, que diz assim: O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Levantar aqui, eu creio que significa mudar a posição da pessoa, mudar a atitude, mudar a dor, transformar a dor, colocar um bálsamo, permitir que os olhos espirituais dessa pessoa que caiu sejam abertos, permitir que o pai falava, o pai alertava, e talvez por uma inadvertência esse filho não ouvia. Eu não quero que você caia jamais, mas se você por algum motivo na sua vida você escorregou e caiu, se por alguma falta de vigilância na sua vida, você escorregou e caiu, você está prostrado, você está no chão, acusações, pessoas, todo mundo à sua volta te acusando. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele está preparado para limpar sua consciência, porque o seu pecado Ele já limpou. Tirar essa bactéria da culpa, porque o seu pecado Ele já purificou. É incrível como um ser pode ser transformado quando conhece e quando se relaciona com o pai. Se um pai humano, como é aquele pastor, fez com seu filho, abaixa, pega, corre, cuida, imaginemos um pai divino. Tem um chavão que eu ouço desde quando eu era garotinho, que diz assim: o cair é do homem,
e o levantar é de Deus. Muitas pessoas pensam que isso é um versículo bíblico. Não é, é um chavão, é um jargão. Mas, no fundo, esse Salmo 145, verso 14, nos dá uma ideia de que o homem, quando ele cai, ele não pode ficar prostrado. O homem que tem Deus não pode ficar prostrado, porque Deus sustenta. E é isso que o Salmo 145, verso 14 está dizendo. O Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. O Salmo 37, 23 e 24 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-te no teu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta. Talvez você caiu mudando o seu padrão de vida. Talvez você caiu perdendo a sua família. Talvez você caiu nas drogas. Talvez você caiu em vícios. Talvez você caiu no caráter. Talvez você caiu de várias formas. Mas não fique prostrado, porque é Deus quem te sustenta. Ô Senhor, muito obrigado por aquela cena que eu vi. Aquele pai abaixando, pegando aquele filho, colocando no colo e dizendo: filho, essa dor vai passar. Aquilo foi muito impactante para mim. Eu gostaria que todos os meus amigos que escutam essa gota ouçam a voz sussurrante do Senhor: filho, filha, calma. Essa dor vai passar. Muito obrigado, Senhor, pela consciência que nós temos de que o Senhor é um Deus perdoador, reinicializador, um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um dos meus ouvintes nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.